Fala galerinha, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo e hoje eu vim trazer uma super dica de redação para você. Eu sou Anderson Varenga e você está no Mentes da Aprovação. Galera, eu tenho uma super missão aqui hoje, né? Ao longo desses vídeos, a minha missão é fazer com que você, jovem, vestibulando, né, que em seu momento de lazer gosta de assistir uma série na Netflix, gosta de ler um livro, um romance, né, uma história em quadrinhos, um mangá, né, assistir a um anime. Quando você estiver fazendo uma dessas atividades, a minha missão é fazer com que você pense em mim. Calma, em mim não, em mim não. Que você pense em redação, que você pense em diversos temas sociais que aquela obra pode de alguma forma abordar, tá? Por quê? Tudo isso é considerado repertório sociocultural. O repertório sociocultural é uma parte super importante da redação do Enem. É onde você coloca ali o seu conhecimento de mundo associado ao tema que a banca está pedindo. Então é inadmissível que você chegue assim para mim, Alvarenga, eu não sabia, eu não tinha um repertório sobre aquele tema. Aquele tema era muito difícil, eu jamais pensei sobre aquilo. Será? Será que em nenhum dos filmes que você assistiu, em nenhuma das séries que você assistiu, em nenhuma das animações, aquele tema foi abordado? Mesmo que de uma forma, né, mais ficcional, de uma forma um pouco mais distante da realidade, será? Provavelmente você consegue fazer uma associação sobre algum repertório que você tenha assistido com aquele tema, mesmo que seja um tema que não está em constante debate na sociedade brasileira. Então hoje eu vim trazer para vocês essa série que eu acho muito legalzinha, que tem lá na plataforma da Netflix, que é Annie with Me, né? A Annie é uma menina ruiva muito criativa que é adotada por um casal de irmãos e passa por alguns desafios. Ela vive lá no início do século XX, então vocês vão ver que ali tem muitos problemas enraizados a serem discutidos. O primeiro deles é, obviamente, a questão da adoção, né? O tema da adoção, desafios para aumentar o número de adoções no Brasil, né? É muito discutido por nós da área de redação, porque é um desejo, pelo menos meu, de que esse tema seja alguma vez o tema oficial do Enem, porque eu acho um tema muito relevante a ser discutido, né? O processo de adoção no Brasil, hoje a gente sabe que ele passa por muitas dificuldades, né? É um processo que é longo, é burocrático, tem uma série de exigências e também tem um grande problema que é a padronização do desejo dos pais adotivos, né? Geralmente esses pais eles querem adotar uma criança que ainda seja bebê, que eles ainda possam moldar, né, entre aspas, de acordo com o comportamento, com o cotidiano deles, com o tipo de educação que eles sonharam em dar para os filhos, e isso acaba fazendo com que as crianças que não atendem a esses padrões fiquem mais tempo em orfanatos, e assim vai gerando ali um grande número de crianças que não encontram lá, né? E isso acontece também com a Anne na série. Quando a Anne é adotada, ela é mandada pelo orfanato para a casa dos irmãos Cuthbert. Só que eles queriam um menino. Eles não queriam uma menina. Eles queriam um menino para ajudar na lavoura. Então, a intenção deles não era nem não, nós queremos ser pais, né? Era alguém para ajudá-los no trabalho, já que eles eram irmãos solteiros e já estavam ficando com certa idade, então eles precisavam de ajuda e decidiram adotar uma criança. Gente, lembrando que isso se passa lá no início do século XX. Hoje, ninguém mais, eu creio e desejo que assim seja, adota crianças para ajudar nos afazeres de casa, né? Então, ali na série, a princípio eles queriam um menino e quando eles recebem a Anne, a primeira reação deles é querer devolvê-la ao orfanato. Mas a menina ela vai tentando cativá-los ali para que ela fique naquela casa, né? Porque ela já passou por outros lares e não foi aceita, não pertenceu
a família de fato. Então a Anne, que é uma menina ruiva, né, bem serelepe, ela tem algumas ideias, ela é bem criativa, ela gosta muito de ler livros, ela vai ali tentando cativar os irmãos e é bonito de ver esse processo também. Embora ali no primeiro momento eles recusem por ela não atender a esse perfil desejado por eles. Então o que a gente pode fazer na nossa redação? A gente pode analisar, a gente pode fazer uma analogia entre essa situação que a Anne vive com os irmãos Macbeth, com os irmãos Cuthbert, e a situação que várias crianças passam nos orfanatos brasileiros. O segundo ponto, né, até referente também a essa situação, é uma discussão sobre os papéis de gênero. Na série, eles querem um menino porque um menino pode ajudar na lavoura, mas a menina não. Então a gente começa a discutir em um ponto o que são tarefas de menino, o que são tarefas de menina na sociedade. Então a Anne vai provar que ela pode ser essa pessoa que pode ajudá-los também no trabalho da lavoura, mesmo que naquela época, lá em 1908, seja um trabalho mais braçal, que era dedicado aos meninos, né? Que era direcionado aos meninos. Então a Anne também, ela começa ao longo da história a provar que não existe isso de tarefa de menino e tarefa de menina. Segundo ponto que você pode abordar na sua redação. O terceiro ponto é o bullying, né? A Anne, por ser uma menina ruiva e órfã, ao entrar na escola, ela sofre bullying das outras crianças por causa das suas características, por não ter pais. Então, isso também traz a ela ali um grande desafio, que é o de ser aceita no ambiente escolar diante, né, dessas diferenças que ela tem em relação às outras crianças que vêm de famílias ditas mais conservadoras e tradicionais, beleza? Então, se a gente estiver falando sobre bullying, a gente pode colocar lá a Anne como exemplo na nossa redação. O quarto ponto, também muito interessante nessa série, é uma questão sobre a inovação do ensino, né? Como eu falei para vocês, naquela época, era uma visão super tradicional de tudo, seja dos papéis de gênero, seja sobre a educação. Eles acreditavam que a educação tinha que ser aquela educação rígida, né? Que o professor tinha que tratar as crianças de forma bem Caxias ali, ó, nas rédeas. Então, o professor da Anne, no início, ele era essa pessoa que maltratava as crianças. Pra mim, aquilo ali era um maltrato às crianças, né? Hoje em dia, se a gente fizesse metade do que esses professores de antigamente faziam dentro da sala de aula, a gente tava com 15 processos nas costas. Então, eles tinham aquela visão ainda de que o professor ele tinha que ser autoritário, né? Então, esse professor da Anne, ele pede transferência para uma outra cidade e ele é transferido e uma nova professora assume o seu lugar. Essa professora que assume o lugar da Anne, ela já gera um burburinho na cidade. Por quê? Porque ela é uma mulher solteira. Uma mulher solteira naquela época era o quê? Era vista de forma super preconceituosa pela sociedade. Então aí a gente já demonstra que aquela sociedade ali, ela tinha alguns estereótipos em relação ao papel da mulher e ao papel também da educação, que para educar tinha que ser rígido. E essa professora, ela vai mudando radicalmente as propostas educacionais da escola. Ao invés de aulas dentro de sala de aula, sempre com aquela visão tradicional, ela leva as crianças para ter aula ao ar livre, ela tenta fazer com que as crianças desenvolvam um senso crítico, incentiva a leitura. Então ela tem ali uma proposta de educação libertadora, à la Paulo Freire, né? Coisa que é muito criticada por quem? Pela ala mais conservadora. Então, os pais os pais mais tradicionais, mais conservadores, inclusive, criticam muito a direção da escola, mas ali a professora, ela consegue desenvolver esse papel de apresentar às crianças uma educação libertadora que vai ali mudar
a postura e o posicionamento crítico delas. Então, se a gente está falando de ensino, se a gente está falando de educação, pode usar como referência lá a série da Anne, porque essa temática passa a ser muito presente, assim como o papel da leitura. Quando a Anne ela passa pelas casas de adoção, né, pelas casas provisórias e também no orfanato, o refúgio dela para fugir desse mundo desagradável, né, desse mundo que impõe tanto sofrimento a ela, é o quê? A leitura. Então, nos livros, a Anne encontra um conforto, a Anne encontra um mundo dentro da sua cabeça que faz com que ela seja uma menina super criativa, que faz com que ela tenha uma imaginação extremamente fértil, que ela dialogue com ela mesma várias vezes, e isso transforma a postura da Anne frente ao mundo. Ela acaba sendo uma criança muito esperançosa. Eu acho isso muito lindo na Anne, porque ela não desiste, ela vê o melhor nas pessoas, ela tem um senso crítico super apurado, ela tem um vocabulário que as pessoas falam assim, gente, por que essa criança tá falando essa palavra, né? Então, ela começa a desenvolver também um vocabulário um pouco mais rebuscado, diferente das outras crianças, isso também se torna encantador. Então, se o nosso tema do Enem trouxer a importância da leitura para o desenvolvimento crítico, para o desenvolvimento da imaginação, você sabe que você pode claramente usar a Anne como referência. Então, para certificar isso que eu estou dizendo para vocês, eu trouxe aqui um exemplo de introdução do tema Desafios para Ampliar o Número de Adoções no Brasil, que eu vou utilizar a série da Anne, beleza? Como contextualização. Lembrando lá, quais são as etapas que tem que ter uma introdução, contextualização, a apresentação do tema e a tese com os 2 argumentos. Vamos ver se isso é cumprido aqui? Na série Anne with Annie, os irmãos Cathbert decidem adotar um menino para ajudá-los nas tarefas da lavoura. No entanto, o orfanato encaminha uma menina, a jovem Anne, que não atende ao perfil esperado por eles e encontra resistência em ser aceita pelos adotantes. A série demonstra, dessa forma, uma situação recorrente fora da ficção, a dificuldade que crianças que não atendem aos perfis mais desejados tendem a encontrar em um lar. Tal conjuntura é um desafio para a ampliação do número de adoções no Brasil, visto que a demanda por perfis estereotipados e a burocracia do processo adotivo são agravantes da problemática. Então, o que eu fiz aí? Eu peguei a contextualização, colocando lá a situação da Anne, tá? Na série Anne with Annie, os irmãos Cathbert decidem adotar uma criança e ela é rejeitada pelos adotantes. Depois, o que eu tenho que fazer para tornar esse meu repertório produtivo? Eu tenho que pegar e fazer uma comparação dele com a realidade, não é? Então, eu vou falar lá que essa situação também acontece fora da ficção. Então, logo depois, eu coloco a apresentação do tema, que é usar minhas palavras-chave. Olha lá, ó. Desafios para ampliação do número de adoções no Brasil aparece aqui. Isso evita com que haja uma possibilidade de eu tangenciar o meu tema. E logo depois eu coloco lá a minha tese com os meus 2 argumentos. O meu argumento 1 vai ser essa demanda por perfis estereotipados e o meu argumento 2 vai ser a burocracia do processo adotivo, que serão os argumentos que eu vou desenvolver lá no parágrafo de desenvolvimento 1 e no parágrafo de desenvolvimento 2, revelando o meu projeto de texto. Beleza, galera? Então, fica combinado aí que a Anne pode ser um excelente repertório para a sua redação. Um grande beijo e até o próximo vídeo.